O varejo, ele é hoje, indiscutivelmente, os olhos, os ouvidos e a boca de qualquer produto. Eu costumo dizer que assim, o dado ele é fácil de acessar o dado, mas qual que é a qualidade do dado que você está acessando? Isso é muito importante. Então hoje você pega um ChatGPT, pega algum IA da vida e pergunta uma coisa, ele vai te trazer informações e às vezes te ajudar a tomar uma decisão. É a melhor decisão? É uma decisão correta? Que às vezes você tem a diferença entre o bom e o ótimo, mas às vezes você tem a diferença entre o bom e o ruim mesmo. O mercado Brasil, como um todo, ele vai evoluir a partir do momento que você tiver uma consciência dessa forma que ele falou. Eu estou lançando um produto, olhando uma oportunidade de crescimento real, não é só mais um produto numa gôndola, não estou só tentando tirar um concorrente, entrar, não, estou tentando fazer um crescimento do negócio. Olá, Rockers! Esse é mais um podcast da Rock Cantec, que tem como objetivo transformar o conhecimento do cliente em mais retorno. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante, que é a união entre o varejo e a indústria no Brasil. Como que o conhecimento do cliente ali no chão de loja pode ser levado para a indústria para tomar decisões mais estratégicas e melhorar o relacionamento e as ações que vão levar benefícios para toda a cadeia. Benefícios para a indústria, para o varejo, mas principalmente para aquele consumidor final que está ali na loja. E antes de entrar no conteúdo, eu gostaria de fazer um convite para você curtir este vídeo, compartilhar, seguir o nosso canal e ativar o sininho aqui para receber as notificações sempre que tiver um conteúdo novo. Aqui comigo está o Caio Figueiredo, gerente executivo de marketing e business intelligence na Bimbo do Brasil. Caio tem mais de 20 anos de experiências em CMI, marketing, trade, inovação e merchandising. Seja bem-vindo, Caio. Obrigado pelo convite. Também estão aqui comigo Rafael Matos, nosso diretor comercial da área de indústria na Rock Cantec, que também aí tem mais de 20 anos de experiência nessa parte de trade marketing, negócios, com foco bastante na indústria. Seja bem-vindo. Obrigado e obrigado, Caio, pela presença aqui conosco também. E comigo sempre aqui, Fernando Gibotti, cofundador da Rock Cantec, PhD e uma das maiores autoridades no Brasil em ciência do consumo. Obrigado, Du. Seja bem-vindo, Caio, Rafa. Vai ser um prazer a gente poder falar um pouco mais dessa relação varejo e indústria e como a gente melhora a vida aí do cliente que está lá na ponta. Lembrando que esse episódio ele tem uma curadoria da nossa Escola Encantec, que tem como objetivo transformar o conhecimento em encantamento, tanto no varejo quanto na indústria. Bom, vamos começar abrindo aqui a nossa conversa e falar um pouquinho, inclusive, da Bimbo. O Caio está aqui representando. A Bimbo hoje ela é considerada, não sei se uma das maiores ou a maior empresa de panificação do mundo. A maior empresa de panificação do mundo e uma das 10 maiores de alimentos do mundo. A gente já bateu, chegou nas top 10. É uma empresa muito grande, que eu acho que aqui no Brasil a gente tem marcas que são muito conhecidas, né? Como Pullman, Ana Maria, Rapidez, Pinguinos. Trouxemos uma marca de salgadinhos do México, Takis, que também era muito pedida por diversas pessoas, principalmente da geração Z. E também recentemente fizemos a aquisição de duas marcas bastante conhecidas também dos brasileiros, que é a Vic Bold e Seven Boys. Mas ainda assim a gente é uma empresa pequena dentro do universo que é o Grupo Bimbo no mundo, que está em mais de 50 países e com operações gigantescas no México, nos Estados Unidos, na China, na Europa. Então o Grupo Bimbo realmente é uma empresa muito maior do que a gente tem talvez o conhecimento aqui no Brasil, mas mesmo assim aqui no Brasil a gente tem marcas muito poderosas, muito conhecidas aí que estão no dia a dia aí dos brasileiros. E eu acho que esse é o principal ponto que você tocou. É uma empresa que ela está no dia a dia das pessoas, né? Ela tem produtos que são de consumo rápido, mas também ela tem produtos que são de consumo de desejo e ela tem diferenças. Ela vai desde um pão Pullman, por exemplo, né? um Nutella, um Ana Maria, um Rapidez, ou seja, você tem públicos diferentes, consumidores diferentes, em momentos diferentes. É um desafio para poder entender não só quem consome, mas quem compra esses produtos. Com certeza, inclusive porque são duas vertentes muito diferentes, né? Quem consome, quando consome, por que consome, quem compra, porque compra, onde compra, e você precisa entender bastante todos esses dois perfis e os porquês que estão por trás disso, né? Então, acho que esse é o nosso principal desafio, que é justamente ajudar a entender esses dados, porque eles vão
trabalhar na riqueza para a gente construir uma estratégia melhor para as marcas, para as categorias, para uma inovação. A gente compreendendo melhor esse consumidor, a gente vai conseguir atender uma necessidade. E atender a necessidade, ele compra a gente, que é o que a gente quer no final do dia. Então, quanto melhor a gente entender como que o mercado está transitando, como que os consumidores estão se comportando e por que, a gente consegue fazer uma proposta de valor melhor para cada um deles. Perfeito. E isso eu imagino que não deve ser uma dificuldade só para a Bimbo, mas para qualquer empresa no Brasil. Eu imagino que você conseguir dados dessa natureza não deve ser algo muito fácil, porque num país continental quanto o nosso, a diferença de comportamento deve ser completa, né? De algo que está acontecendo no sul, no norte, no centro. São países diferentes aqui dentro, né? Eu costumo dizer que assim, o dado é fácil de acessar o dado. Mas qual que é a qualidade do dado que você está acessando? Isso é muito importante. Então, hoje você pega um chat GPT, pega alguma IA da vida e pergunta uma coisa, ele vai te trazer informações e às vezes te ajudar a tomar uma decisão. É a melhor decisão? É uma decisão correta? Que às vezes você tem a diferença entre o bom e o ótimo, às vezes você tem a diferença entre o bom e o ruim mesmo. E muitas das vezes com dados você tem que ter muito cuidado com esse critério que você vai ter para tomar decisão. Então, eu acho que o dado está acessível, a qualidade do dado e o que você faz com esse dado que importa muito. E aí justamente é onde a gente vai buscar quais são os melhores parceiros, que dado que a gente está vendo, qual que é a origem desse dado, como que a gente vai utilizar esse dado, que no final do dia a gente vai tomar decisões que são riscos, né? O risco de lançar um produto, de fazer uma alteração de marca, de alterar uma embalagem. E esses riscos eu preciso entender o quanto eu quero abraçar um risco, o quanto eu quero ter uma segurança de que esse risco é baixo ou que não existe um risco. E isso que a gente vai buscar olhando dados, fazendo uma pesquisa consumidor. Isso tudo vai mitigar esse risco que a gente tem aí dentro de um projeto estratégico ou de alguma coisa que a gente vai fazer dentro de casa. E os dados eles servem para isso, para você conseguir tanto mitigar riscos quanto enxergar oportunidades de caminhos, né, diferentes que às vezes estão lá e não tem ninguém acessando, ou uma oportunidade de mais longo prazo que você está enxergando uma tendência. Isso tudo os dados vão te trazer, e é muita interpretação que você vai ter de cada um desses dados, e dependendo da qualidade do dado que você está trabalhando, que ele vai fazer a diferença para você se você está criando uma estratégia mais assertiva ou não. Perfeito. Rafa, você que está transitando entre esses dois mundos aí. Hoje os varejistas eles podem ser fontes desses dados, né? Não só as grandes empresas de pesquisa que já existem, que às vezes vão até no lado para fazer pesquisa, mas hoje o varejista ele pode ser uma fonte recorrente desse tipo de informação, né? Não, sem dúvida, Danoso. Eu acho que tem um ativo muito estratégico aqui, porque até como o Caio estava comentando, existe uma diferença entre o shopper e o consumidor, né? Então, vou até pegar um exemplo aqui com o Caio, uma categoria, por exemplo, Ana Maria, né, que tem produtos para consumo infantil. O shopper muitas vezes é a mãe. Então entender como é que funciona a cesta, não só a cesta, mas o perfil desse shopper, que horas ele compra, quando ele compra também Ana Maria, que outras categorias correlatas ele também traz uma estratégia muito forte para a indústria e para o varejo, né, para trabalhar esse ecossistema como um todo. Então, exemplo, entendendo que esse shopper de Ana Maria também compra sucos, tem uma oportunidade aqui de trabalhar uma exposição, de repente, em outro ambiente da loja. Entendendo que esse shopper compra esse produto com mais frequência, a indústria pode trabalhar, né, Caio, com embalagem spec, por exemplo. Então, tem ativos muito importantes que entender cada vez mais o shopper, mas essa informação vindo do varejo é extremamente relevante. Eu vejo 3 vertentes, Caio. Eu queria que você comentasse um pouco como esses insights, as informações vêm contribuindo dentro da Bimbo, tanto para enriquecer, trazer mais informação para a área de marketing, seja para a área de trade e também para a área de vendas, né? Porque acho que tem um desafio dentro da área de CIMAI de toda a indústria, né? Não só trabalhar o dado, mas dentro dos gates, das agendas que tem dentro das indústrias. Como é que vocês estão trabalhando para colocar essa parte de informação e de análise de dados, de ciência de consumo, né, Gibotti? Exato. Mais amplificada dentro dessa agenda corporativa, né? Não, perfeito. Acho que essa é uma dificuldade que todas as indústrias têm, né? De realmente criar uma cultura de tomada de decisão baseada em dados. Porque é muito fácil, e não diminuindo a experiência ou nada, mas um presidente, um diretor que tem uma visão de longo prazo, que já trabalhou em várias empresas, fala, já sei como funciona esse mercado, vamos por esse caminho que eu já fiz isso aqui antes. E não necessariamente é o caminho certo.
né? Às vezes pode ser um caminho bom, às vezes pode ser um caminho ruim, né? Porque o mercado muda, os consumidores mudam, a gente tem outras coisas acontecendo, outras variáveis que vão impactar nessas decisões. E criar essa cultura de vamos tomar decisão baseada no dado ajuda muito a quebrar um pouco isso, essa parte de percepções individuais, visões individuais, e o chefe manda, que também é uma coisa que acontece muito em todo lugar. Minha opinião é essa, a sua é outra, você é meu chefe, você mandou, a gente segue a sua, independente de quem estava mais certo ou não. Com o dado não existe isso, o dado ele está lá. Você tem uma informação, obviamente você tem maneiras de olhar um dado e analisar um dado, mas o dado ele tem uma informação real que você não consegue manipular. E isso traz essa riqueza justamente para tomada de decisão. Então, para a gente conseguir fazer com que as áreas busquem isso, tem um primeiro passo que é a questão da cultura mesmo, de acreditar. E isso vem muito trabalho de formiguinha, de baixo para cima, de construir ganhando credibilidade ao longo do tempo. E acho que credibilidade é uma palavra muito importante quando a gente fala de dados. Ou a gente vem de cima para baixo num top-down de o chefe chega e fala assim, não, mas está validado? Cadê o dado que corrobora isso? Como é que a gente valida? E aí o ideal são as duas coisas se encontrando e esse sanduíche acontecendo. E aí todo mundo passa ao longo do tempo e fala assim, nossa, eu vou ter a reunião nova com o meu chefe, ele vai perguntar. Então, antes disso, eu já vou alinhar lá com a área de inteligência para pegar os dados, para entender como é que eu construo. Mais do que isso, o ideal é que tudo inicie no dado, que as oportunidades iniciem no dado. Né? E aí, com isso, você tem as áreas diversas que você falou. Você tem trade, você tem venda, você tem marketing. E são áreas que atuam diferente dentro da companhia também. Vendas está olhando muito para o curto prazo, né? Preciso bater a meta nesse mês. Né? E acaba o mês, entra de novo o próximo mês e ele tem muito essa visão de curto prazo. Não adianta eu chegar para ele falando que as tendências de consumo da categoria e tal. É muito legal para ele saber. Ele vai se desconectar em 1 segundo e começar a responder a logística que estava atrasada com o pedido que está entregando na casa dele, no cliente dele. Então, a gente tem que conectar também cada uma das áreas com o dado que faz sentido para eles. Então, eu tenho que chegar para vendas com dados acionáveis que o vendedor vai ter uma visão do que ele pode fazer no cliente dele, entender, que vai ajudar ele a cadastrar um produto que ele não estava cadastrando na loja lá, que o comprador não estava aceitando. Eu tenho que chegar para o cara de trade marketing, ajudar ele que vai construir tanta parte estratégica de longo prazo dele, até ajudar ele a falar que material de ponto de venda vai ajudar, ou que informação no material de ponto de venda tem que trazer lá de ocasião de consumo, ou de momento de consumo, ou para acionar um momento certo na loja de compra, né? Que momento que eu vou estar falando com esse shopper? Ele está fazendo o que naquela hora, que é a hora principal que ele compra na Ana Maria? O que eu posso trazer de informação que vai conectar melhor na informação no momento que ele estiver lá no ponto de venda? E para marketing trazer toda a visão de como que a gente cria uma estratégia, o que está por trás dos dados, como que a gente sai na frente aí dos concorrentes e como que a gente abraça as melhores oportunidades que a gente tem aí de mercado, olhando esses dados. E aí eu acho que são maneiras diferentes de trabalhar e a gente tem que ter essa inteligência de conectar com os públicos e criar essas pontes que gerem valor de verdade. Porque senão você ia fazendo uma apresentação com dado que o cara não está prestando atenção e não vai conectar. Ô Caio, você disse uma coisa que eu concordo plenamente, né? Você ter a usabilidade do dado e a credibilidade do dado é fundamental para que essa jornada ela se estabeleça de forma contínua e forte dentro da companhia. Mas quando a gente olha a evolução da utilização dos dados na indústria, a gente vê que houve uma boa evolução, mas a gente ainda olha que grande parte das indústrias estão usando dados operacionais. Né? O principal exemplo disso é dado de sellout. Né? Puxa vida, o que vendeu, qual foi meu share de mercado. Mas sempre olhando o passado, de forma muito operacional. A gente vê uma sociedade evoluindo rapidamente, a gente vê uma capacidade, né, uma disponibilidade social de adotar e abandonar categorias com uma velocidade que até então o mercado não conhecia. Lá na Bimbo, em que momento vocês estão? Vocês ainda estão nos dados mais operacionais, mais do passado, ou vocês já conseguem efetivamente usar dados para poder fazer previsões de comportamento futuro, para definição de produtos, olhando um pouco mais a tendência e olhando dados efetivamente de shoppers e consumidores nessa perspectiva das estratégias da companhia? Eu acho que a gente está num momento no meio do caminho, talvez. A gente evoluiu bastante ao longo do tempo com a usabilidade dos dados e olhar não só passado, mas um pouquinho mais para frente, mas não
não tão longo assim. Acho que a gente ainda tem, a gente vem de um histórico aí de alguns anos sem lucro no Brasil, depois a gente fez o turnaround, e isso também gera uma necessidade da gente tomar cuidado para não voltar atrás, né? Para continuar dando esse lucro e continuar crescendo. E isso faz com que, quando você tem medo do seu mês, né, do seu ano não fechar, isso faz com que você também não consiga olhar tão lá na frente. Então isso é uma coisa cultural mesmo da companhia, e todas as companhias de FMCG acabam sendo também olhando um pouquinho para curto prazo, porque o mercado por si só já é muito rápido, né? E entendo que a gente tem lá diversas áreas que cuidam de dados, né? Não é só a minha área que cuida de dados, eu tenho uma área de RGM lá de Revenue Growth Marketing, que cuida bastante disso, olha o dado tático do dia a dia, faz bastante war rooms, e essa cadência de reuniões também é importante para tomar decisão, entender precificação, fazer movimentos aí mais ágeis que o mês precisa, né? Mas ao mesmo tempo a minha área acaba olhando um pouquinho mais no médio e longo prazo, justamente trazendo dados que vão complementando e vão juntando uma história do que está acontecendo com a categoria, o que eu preciso trabalhar nessa categoria, e aí dessa história a gente desmembra um pouquinho o que é longo prazo, o que é curto prazo, o que é automação agora, o que a gente tem que olhar lá na frente. Às vezes eu falo brincando que tem coisas na Bimbo que eu tenho que falar 7 vezes em 7 reuniões diferentes, com pessoas iguais ou diferentes nas reuniões. E em algum momento alguém me ouve, alguém me ouve e eu falo graças a Deus. E aí as coisas às vezes caminham e vão para um caminho legal, né? A gente tem um exemplo muito bom que é de Rapidez. A gente vinha numa toada... Rapidez, para quem não conhece, é tortilha, né? Tortilha é uma coisa mexicana, não brasileira. É uma marca que veio do México para cá. A marca especificamente não, mas a categoria sim. E a gente trabalhava no passado muito assim, vamos explicar como que o consumidor tem que comer, ele não entende o que é. Então vamos fazer queijo quente, vamos fazer misto quente com tortilha para o consumidor entender. E quando eu comecei lá na Bimbo, na categoria, eu olhava e falava assim, gente, talvez esse não seja o caminho. E eu moro sozinho desde os meus 18 anos, tinha muita dificuldade de cozinhar, porque trabalhava, estudava. E aí quando eles apresentam muito bom para quem mora sozinho, é super prático. Olha, você faz em 20 segundos. Eu lembro que tinha um comercial lá do México que eles falavam, você faz em 20 segundos. Aí o cara pegava, abria a tortilha, colocava na frigideira, pegava um frango que estava num pote, colocava lá e ficava pronto em 20 segundos. Falei, legal, e o frango? O frango não foi em 20 segundos. O frango nasceu tava pronto. lá, né? Então, assim, eu falo, não é assim tão prático assim. E aí a gente chegou a algumas conclusões, analisando tanto parte de pesquisa quanto parte de dados, entendendo que, assim, no final do dia, qual que é o benefício real desse produto? É praticidade, é versatilidade, é praticidade versus o quê? Né? Porque se eu falar que eu sou mais prático que um pão para fazer um misto quente, eu estou mentindo, eu não sou. Eu não sou mais prático que um pão, eu não sou mais barato que um pão. Então, eu perco essa briga. Então, eu quero falar de misto quente, se eu tenho que ser pão. Né? Então, ao mesmo tempo, quando a gente olha para uma refeição, sanduíche no Brasil não é refeição. Mas tortilha, a hora que você esquenta, a hora que você coloca um recheio mais denso, vira mais uma refeição. Então, eu sou mais prático que uma refeição. Então, isso muda minha comunicação, muda como que eu vou trabalhar, muda em que local da loja eu vou executar, Exato. muda o que eu vou fazer de material de ponto de venda, em que momento, em que dia eu vou fazer um ponto extra e focar talvez na loja, né? E colocar que horário que eu vou fazer essa venda, porque é uma refeição para o final de semana, uma refeição para a semana, vai entrar na rotina, como que eu trabalho isso? E toda essa mescla de coisas, às vezes é difícil, né? Às vezes você tem lá uma pessoa que está trabalhando há muitos anos com aquele foco, com aquele direcional, e mudar um caminho de direção, de estratégia de marca e categoria é complicado, mas às vezes é preciso. E aí só com dados e com pessoas que compram a ideia também, a gente acaba fazendo esses movimentos. Até aproveitando, Caio, você estava comentando um pouco dos momentos, né? A gente acredita muito no encantamento do shopper, né? E como fazer isso. Como a gente comentou agora há pouco, tem diferentes categorias que mesclam o shopper com o consumidor, né? Que vocês atuam. Como é que vocês estão se preparando, né? O shopper recebe, na verdade, muitos estímulos, né? Durante o dia, durante a jornada. Como vocês estão se preparando e se existe alguma agenda hoje para trabalhar cada vez mais a informação, mas também numa hiperpersonalização para trabalhar nessa audiência e encantar esse consumidor de maneira diferenciada? Até esse exemplo da tortilha que você estava comentando, e acho que tem outros bons exemplos, mas como é que vocês estão enxergando essa agenda da hiperpersonalização até dentro do processo de encantamento, de engajamento do shopper ou consumidor também? Trabalhando muito com
com os dados e com as informações, e aí a minha área justamente ela tem dois pedaços grandes, que é a parte de Business Intelligence, de dados de mercado, e a parte de pesquisa com o consumidor, que entende um pouco mais o porquê, os comportamentos. E eu acho que é a união das duas coisas que traz muita riqueza, né? Porque toda vez que a gente vai, por mais que a gente faz uma pesquisa quantitativa, com quantidade de dados alta, mesmo assim, muitas das vezes ela é uma simulação do que pode acontecer na realidade. E os dados de mercado, sejam eles do passado, seja uma progressão para o futuro, entendimento de como que vai ser o mercado, ele é um dado mais real, um dado que aconteceu de verdade. Né? Então, a soma das duas coisas é muito rica e acho que o principal ponto é a gente usar isso em prol de construir o que a gente vai entregar. Hoje, o nosso relacionamento com o consumidor final está baseado no produto que a gente entrega para o varejista e o varejista expõe e vende. Então, tudo que a gente faz, desde o produto em si, os benefícios que aquele produto vai ter, o que eu comunico na embalagem, onde eu exponho ele, como eu exponho ele, que eu comunico nos expositores, que vão fazer a diferença para mim e esse toque, esse cuidado especial a gente tem com o consumidor. Então, lá no passado, eu acho que algumas empresas ainda têm, existia muita área de CRM, né, de Customer Marketing Relationship, que cuidava muito assim, de consumidor a consumidor. Eu não vejo isso tão forte mais dentro das indústrias que eu passei, pelo menos de alimentos. É mais complicado, mais difícil, porque você tem um distanciamento das pessoas, né? Então você acaba tendo o saque, tendo um contato muito forte com os consumidores, você acaba tendo uma área de pesquisa que às vezes fala diretamente com o consumidor, e o que a gente tem tentado é pelo menos se aproximar através desses touch points, né? A gente fala que agora tem IA, tem muita informação, tem tudo, mas a gente não perde o olho no olho também com o consumidor para trazer os porquês que vão corroborar todo o dado que a gente tem aqui e que uma coisa vai alimentando a outra, né? E essa riqueza vem dessa soma das duas coisas. Legal. O Caio está falando uma coisa interessante, que é, a partir do momento que você tem esse entendimento sobre o cliente, você consegue adaptar os seus produtos e entender a missão relacionada a ele, né? E isso faz com que a conversa da indústria para o varejo se torne uma conversa um pouco diferente, né? Porque geralmente às vezes a conversa ali é o que você falou, é o comercial que eu preciso colocar, eu tenho aquela meta, vou vender esse produto, mas quando você vai conversar com um varejista nesse nível de tipo, olha, entenda que esse produto ele está relacionado a essa missão de compra e isso tem tudo a ver com o perfil do seu cliente, isso é uma coisa que muda o jogo, né, Gimotti? Com certeza. O que é engraçado, enquanto o Caio estava falando, a gente vai pensando, né, de tudo que... Eu sempre participei de um evento nacional de varejo e indústria, né, um encontro nacional, e eu me recordo claramente que é um encontro super organizado. Eu posso falar que é um parceiro nosso, é a CA Varejo, o Sérgio Alvim, e ele coloca num dia uma indústria e no dia seguinte o concorrente, né, e a plateia são os varejistas. Especificamente no mercado de bebidas, a gente via duas indústrias apresentando, né, fazendo uma abordagem nos varejistas completamente diferentes, né? Uma delas muito baseada em força, né, campanhas de marketing nacionais, apoiando as grandes festas, né, um poder comercial e força, né? Atores, mais recentemente os influencers, né, as contratações aí. E de outro lado, uma empresa de bebidas que vinha e mostrava um profundo conhecimento do consumidor, o que tinha acontecido nos últimos ciclos, o que eles esperavam para os próximos ciclos, né? E a partir daí eles desenhavam uma estratégia comercial de parceria com o varejo, de como aproveitar aquele momento e potencializar, né, em cima daquele comportamento que estava acontecendo. Particularmente, o que eu vi ao longo dos anos foi essa indústria que usava a inteligência crescer mais do que a outra. Então, isso muda o jogo. Agora, Caio, tem um ponto que tem me intrigado bastante, com uma empresa de ciência do consumo e estudiosos da ciência do consumo há muitos anos. O que a gente... Nós fomos pioneiros, por exemplo, falando de bebidas, a falar, alguns anos atrás, que nós estamos percebendo uma tendência, ainda leve, mas que poderia se materializar no consumo de bebida alcoólica no Brasil. E também fomos pioneiros quando falamos do impacto que teriam as BETs no nosso país e as canetas inibidoras de apetite. O que a gente tem visto, cara, bem recentemente, é um público que está se conscientizando. Ele ainda não está totalmente consciente, mas ele vem se conscientizando de que a alimentação ela pode fazer bem ou mal para a saúde. E, paralelamente a isso, a gente vem observando que algumas categorias de indulgência, principalmente,
começam a perder força, principalmente em rendas mais altas, que potencialmente já tiveram acesso a esse conhecimento, já tiveram acesso a essas drogas inibidoras. E também vemos algumas indústrias globais, né, já alterando seus rótulos, já abandonando algumas categorias, né? Recentemente uma gigante do mercado abriu mão aí da categoria de sorvetes, está apostando mais em proteínas. Como que a Bimbo ela tem visto esse movimento de mercado? Como ela está usando a inteligência para poder apoiar nessa construção de produtos para uma nova geração que está surgindo e que deve se transformar rapidamente? Perfeito. Uma das coisas que é um desafio muito grande dentro da Bimbo e qualquer indústria é a gente entender qual tendência é mais forte, qual vai perdurar, qual que é uma modinha, né? E o que vai acontecer, qual que vai ser a próxima tendência, o quanto ela vai impactar ou não o nosso negócio. Né? Então, a gente tem sempre visões e tenta buscar caminhos de enxergar isso através de parceiros, o que tem na internet, tudo. E tem coisa que é tendência há muitos anos. Né? Tendência de saudabilidade é uma tendência que existe há muitos anos e ela vai se mesclando e mudando ao longo do tempo. E a gente vê que o consumidor muitas das vezes acha que está informado e na prática ele está desinformado, mas no final do dia ele que decide se ele vai comprar ou não. Né? Então, a gente tem até um caso aí recente da mudança de legislação dos pães integrais, né? Que você tinha um pão que era 100% integral, que na verdade era 100% farinha integral, e na prática a legislação falou agora você vai ter que dizer a integralidade do pão inteiro, não pode mais falar só da farinha, e o pão que era 100% virou um pão 35% integral. O consumidor não entendeu isso, começou a rechaçar e diminuiu o consumo dessa categoria, e na prática o produto é o mesmo, não mudou nada, mudou só a percepção, que no final acabou dificultando a compreensão desse consumidor e não ajudando. Né? Então a intenção do órgão era que regulamentou isso, era ajudar, acabou atrapalhando mais do que ajudando nesse cenário. Mas ao mesmo tempo a gente precisa entender como que a gente trabalha, como é que a gente entende esses movimentos e como que a gente toma a melhor decisão nesses caminhos. Não tenho a resposta muito clara, porque esse é um dos maiores desafios que a gente tem. Então, e ao mesmo tempo a gente tem o caminho também de quanto a tendência ela existe sozinho puramente e o quanto ela é feita pela indústria também. Com a hora que uma indústria grande pega e fala acredita nessa tendência, ela faz essa tendência acelerar. Né? E o quanto tem esse potencial dessa tendência acelerar ou não. Então tem diversos casos, assim como a bebida que você citou, Fernando, a gente tem a bebida alcoólica diminuindo, reduzindo, né, em diversas gerações, e o pessoal tentou trabalhar muito aquela parte da água saborizada com gás, né? Não chegou a pegar tão forte ainda, mas a indústria veio com muita força, com bastante fome para isso e não teve um retorno tão grande. Ao passo que outros casos, aí, como a Vicky Bold no passado, inclusive quando não era da Bimbo, focou no 100% integral. E foi uma coisa que funcionou muito bem e foi caminhando e foi crescendo a categoria de produtos mais saudáveis dentro de pães. Então a gente tem muita dificuldade não, mas muita oportunidade, porque também muitas das vezes os produtos que a gente trabalha são carriers. Então não tem, o pão ele não é sozinho, ele vai um presunto, vai um queijo, vai passar uma manteiga, vai fazer alguma coisa, e isso também acaba influenciando os consumidores na decisão do que ele vai fazer. Ele não pode simplesmente trocar essa categoria por outra, mas ele pode diminuir talvez um embutido que vai lá dentro do pão e trocar por um frango desfiado. Isso já também tem essa questão, né? E a dificuldade que a gente encontra muito é entender esse consumidor e o que na prática está na cabeça dele no momento de decisão. Então a gente pega dados, por exemplo, de mercado e vê que no começo do ano todo mundo faz promessa, né? Esse ano eu vou comer melhor, esse ano, nossa, acabou de passar o Natal, comi um monte de panetone, agora vou entrar no ritmo, né? E aí você vê janeiro, fevereiro e março a venda de pães saudáveis, né? Integral, com grãos e rapidez, inclusive também tortilha, que tem uma visibilidade de saudável, crescendo, só que em março já começa a cair de novo, né? Então tem um pouco essa questão, né? Que é aquela pessoa que você pergunta assim, mas você faz exercício? Fala, nossa, eu tô correndo 10 quilômetros todo dia, desde quando? Desde ontem, né? E semana que vem já parou. Então tem muita intenção também do consumidor de fazer as coisas e muitas vezes ele não consegue continuar com isso. Só que, para mim, é muito importante esses 3 meses de venda dessas categorias. Como que eu garanto que esses 3 meses, então, vão ser lautados da maneira que eu espero? Né? E como é que eu faço essa categoria performar melhor nos outros meses que a gente tem do ano? Né? E que outras categorias estão performando melhor? Então, se eu chego em janeiro e julho, que são meses aí que a gente tem de férias escolares, muda um pouco a lancheira. Então, Ana Maria, Bisnaga, que são impactadas pela lancheira, o que eu faço? A gente vê o consumidor, às vezes, deixando de comprar o bolinho Ana Maria e comprando um bolo
Pullman e fatiando e dando para a criança em casa, porque ela está em casa, está mais fácil, ou não comprando bisnaguinha e dando um sanduíche. Então você tem mudança de comportamento e eu tenho que entender com as minhas categorias também como é que eu vou estruturando isso, né? E isso é um comportamento já mais recorrente, mas isso também vale para as tendências, né? Como que eu vou poder atuar dentro dessas tendências? Então, uma caneta emagrecedora, o que o consumidor vai deixar de consumir e o que ele vai passar a consumir? Porque é sempre uma troca. Muitas das vezes aqui, até nesse caso específico, ele vai consumir menos num total, né? Mas ele vai fazer escolhas. Então, como a gente vê em momentos de crise econômica, as pessoas às vezes deixavam de comer fora, mas compravam o queijo brie em casa, mantinha a compra do queijo brie. Como que eu faço uma proposta de valor que eu não seja o preterido da história, que eu seja o preferido, que ela me mantenha dentro da compra, né, que o shopper continue comprando. Então, esse é um pouco dos pontos que a gente discute muito dessa questão da proposta de valor muito diferenciada e que às vezes é difícil, porque alguns produtos são mais comoditizados, né? Um pão branco, por exemplo, tradicional de forma, é mais complicado a gente gerar valor. E aí você trabalha com marca, mas ao mesmo tempo o shopper está num momento de crise econômica muito mais cuidadoso, né? Muito mais consciente e cuidadoso nas escolhas que ele faz. Então, isso tudo a gente acaba contabilizando e tentando entender como que a gente trabalha os próximos movimentos que a gente tem das marcas e categorias. Perfeito. Até pegando um ponto que o Gibotti falou, a gente tem conversado com muita indústria, né? Fazendo os trabalhos de shopper e de entendimento para segmentação. E acho que tem alguns exemplos legais aqui, cara, que eu queria só resgatar, dessa agenda colaborativa com o varejo. Porque eu vejo muitas vezes a indústria, obviamente, trabalhando na informação de shopper para desenvolvimento de produtos ou desenvolvimento para criar selling stories para o varejo, mas as indústrias que vêm se diferenciando são aquelas indústrias que têm sentado com o varejo para discussão de uma pauta de shopper mais amplificada. Como é que ele pode ajudar não só o desenvolvimento daquele produto, mas sim da categoria, né? Então, temos outros exemplos aqui que vivemos juntos em outras organizações, mas organizando gôndolas por missão de compra, né, por momento de consumo, e aí, obviamente, o produto da indústria está embarcado nisso, mas ajudando o varejo a aumentar a pizza, vamos dizer assim, a importância e a relevância daquela categoria dentro do varejo, aumentando a massa de margem dele, né? Como é que você está enxergando, não só dentro da Bimbo, mas dada a sua experiência em outras indústrias também, nesse processo de sentar, trazer informação? Tem muito mais informação hoje do que tinha uns anos atrás em outras empresas que a gente trabalhou de limpeza do que tem hoje, né? Queria que você comentasse um pouquinho o que você está vendo com o chapéu de indústria e dessa relação de colaboração com o varejo. Porque acho que o nosso papel de entendimento do shopper tem uma importância muito forte da indústria com o conhecimento, com o acesso daquela categoria, de ajudar nesse desenvolvimento e aumentar a relevância. Acho que esse é um ponto importante para a gente abordar aqui. Queria te escutar um pouquinho, por favor. Perfeito. Eu acho que tem um ponto aqui que é justamente volta ao ponto de gerar valor, independente se é para o consumidor final, se é para o cliente. Se você chega para o cliente e fala assim, nossa, cadastra esse produto meu aqui, meu vendedor vai estar lá com esse speech, né, com o sell story que eu dei na mão dele. Cadastra esse produto aqui porque ele é muito bom, maravilhoso, e para ele não tem nenhum valor, não tem uma rentabilidade melhor, não vai crescer a categoria. Ele vai falar, mas por que eu vou? A gôndola não é elástica, que a gente ouve sempre, né? E para que eu vou colocar mais um produto lá para canibalizar um produto que já existe? A troco de quê? Que vantagem que eu tenho, né? Para a indústria é muito clara a vantagem, mas para o varejo qual é a vantagem? Então, uma das coisas que a gente trabalha muito é entender justamente qual que é o source of volume, né? Da onde está vindo o volume de onde eu vou buscar. Eu vou buscar de um concorrente, eu vou crescer a categoria. A gente tem um case muito legal dentro da Bimbo, que é a Bisnaga Artesano. Ela partiu de dados de mercado, a gente entendeu a penetração da categoria em diferentes tipos de consumidor. E a gente viu que consumidores sem criança consumiam bisnaga. 60% dos lares sem criança consumiam bisnaga pelo menos uma vez ao ano. A gente falou, mas a bisnaga não é tão infantil, né? O que acontece? A gente foi entender um pouquinho, tanto da parte de consumidor, quais eram as barreiras, por que o consumidor deixava de consumir, se ele tem vergonha de consumir, né? Sei lá, às vezes eu vou ter vergonha de tomar um todinho na rua, mas eu tenho vergonha de comer uma bisnaguinha porque é infantil. E a gente viu que não tinha nenhuma barreira e era muito mais um momento de esquecimento da categoria. Não tenho criança em casa, uma categoria que não entra muito no meu lar, mas putz, é prático, é gostoso, é um produto que tem mais sabor, às vezes, do que um pão de forma, porque tem mais mordida, na hora que você morde, você sente mais o sabor desse produto. Então a gente falou, legal, como é que eu atuo isso e como é que eu faço isso crescer para eu crescer a categoria
Né? E aí vem muito nesse ponto. E a gente foi para um caminho de lançar dentro de uma marca adulta, que é Artesano, que a gente tinha com um perfil adulto de produto. E aí é muito mais fácil a gente cadastrar os clientes, porque eles entendem já o sucesso que foi Artesano enquanto pão, né? O pão mais artesanal de forma no passado, entendem que esse sucesso vai funcionar aqui também, e a gente faz o crescimento da categoria bisnagas como um todo. A gente com certeza traz da concorrência para a gente também, mas ao mesmo tempo eu trago novos consumidores aqui, e é um dos pontos que a gente consegue ver através de dados, né? Os dados mostram quantos consumidores estão vindo de outras categorias, quantos consumidores são novos na categoria e nunca compravam, né? Isso vai aumentando a frequência de consumo também, e esses dados todos ajudam a gente a entender se a estratégia funcionou ou não. Mas acho que esse pensamento ele ajuda muito a nossa equipe de vendas também, porque ele chega com um prato pronto para fazer um cadastro. Ele não tem que forçar isso. Ele é a colaboração de tipo, você vai ganhar mais dinheiro, eu vou ganhar mais dinheiro, e no final do dia os dois estão felizes, assina embaixo, vamos. Perfeito. Gente, a gente está chegando perto do nosso limite de tempo aqui da nossa conversa. Eu queria só fazer um ponto final, e aí, Esbot, queria que você me ajudasse com isso. Porque o Caio falou para mim aqui, acho que é um ponto fundamental. O mercado Brasil como um todo ele vai evoluir a partir do momento que você tiver uma consciência dessa forma que ele falou. Eu estou lançando um produto, olhando uma oportunidade de crescimento real, não é só mais um produto numa gôndola, não estou só tentando tirar um concorrente, entrar, não, estou tentando fazer um crescimento do negócio. Queria escutar de você o quão importante isso é para o lado do varejista também. Eu vejo que ele não só é importante para o varejista, como ele é fundamental para a indústria. O varejo, ele é hoje, indiscutivelmente, os olhos, os ouvidos e a boca de qualquer produto. Porque dentro da loja eu consigo capturar todos os sentidos de quem está comprando. Então eu consigo entender comportamento, eu consigo analisar esse cara, e com volumes gigantescos de dados, né? A gente vê hoje, aqui, fazendo um exemplo bem próximo da gente, né? A ROC processando mais de 300 bi de GMV, nos dá uma leitura extremamente precisa do mercado para extrapolar qualquer categoria. Isso vem da onde? Vem do varejista, vem da loja. E mais recentemente, com os apps e os super apps, o varejista se tornou a principal voz possível, né, de forma individualizada para cada cliente, potencialmente cliente para aquela marca. Então eu vejo que a indústria explorar, primeiro, a absorção desse conhecimento que é gerado dentro das lojas é fundamental. E segundo, poder contar a sua história, a história da origem dos produtos, da qualidade dos produtos. O que eu percebo, Caio, e é uma percepção muito forte e que a gente tem estudado para daqui a pouco ter convicções baseadas em dados, é que com as mídias sociais a população ela vem cada vez mais tendo acesso a informações sobre qualidade de produto, né? Ou o oposto disso, né? Sobre produtos que têm baixa qualidade ou até uma ameaça real à saúde quando consumido em longo prazo. Então a marca que está se preocupando em criar produtos com mais saudabilidade, produtos mais adequados para o consumo, poder comunicar isso de forma individual para cada shopper, poder comunicar isso dentro da loja. Eu tenho falado isso, o pessoal tem usado muito retail media para fazer oferta, para tentar vender. Nada vende mais do que você contar a história do teu produto. Né? Você pega... Né? Cara, e aqui a gente não está inventando nenhuma roda, né? Pega Marks Spencer na Inglaterra, cada gôndola eles contam a história da categoria, da onde veio aquele produto, por que aquele produto deveria ser consumido, como é a composição daquele produto. Então eu vejo que a oportunidade que existe de uma junção muito mais sólida da indústria e do varejo, não só para poder compreender o comportamento e criar novos produtos, mas depois comunicar da forma mais adequada e o que é verdadeiro. Hoje a gente sabe que comunicação 1 para 1, além de ser muito mais efetiva, ela custa muito mais barato, né? As mídias de massa elas perderam muita força e a gente sabe que custavam milhões de reais aí numa estratégia alinhada de marketing. Então eu vejo que essa junção ela é fundamental, ela beneficia a indústria, ela beneficia o varejista, mas isso tem que extrapolar os modelos tradicionais de JBP ou JVC que estão sendo construídos. Eu acredito muito que a indústria ela deve partir do varejo para poder ter o conhecimento do shopper mais profundo, produzir novos produtos e depois usar o varejo não só como ponto de venda,
mas como ponto de conscientização de conteúdo daquela marca, daquele produto. Perfeito. Bom, gente, queria agradecer, Caio. Obrigado pelo teu tempo, por estar aqui com a gente. Eu agradeço. Rafael também, obrigado pela contribuição. Obrigado a você, obrigado mais uma vez por estar com a gente conosco, cara. Muito legal, Caio. Muito obrigado. Obrigado, Gibotti. E obrigado você, que acredita que através do conhecimento a gente consegue ter um varejo e uma indústria mais eficiente e trazer mais retorno. Obrigado.